carotenodermia, né? O acúmulo de caroteno, esse pigmento, na pele. E vamos falar isso na criança, né? A beta-carotenodermia na criança. Os carotenos é um conjunto aí de substâncias, de pigmentos da natureza. Ele foi descoberto, inicialmente identificado nas cenouras, talvez aí o nome do carrot, né? Do inglês para o português aí, caroteno. E esse pigmento é o que dá essa cor amarelo, alaranjada, identificada nos bebês, que surgem como primeira queixa das famílias, essa coloração amarelo alaranjado de palmas de mãos e plantas de pé, na sola do pé, tá bom? Bem, o caroteno, cerca de 10% ele é absorvido no intestino e passa para a circulação portal, a veia porta, ali, através da circulação intrahepática, e vai ser então metabolizado no fígado. 90% ele é convertido em vitamina A. Então os carotenos eles são importantíssimos como fonte de vitamina A. Né? Nosso corpo, a partir dele, produz a vitamina A. Acontece que o excesso, né, de carotenoides, desse pigmento, vai ser uma parte excretada pelas fezes, através da urina, e outra parte vai ser acumulado nos tecidos aí subcutâneos, na pele, na parte da gordurinha da pele, né? Então, no extrato da epiderme. E, obviamente, o acúmulo, né, aumentando, começa a dar essa percepção de coloração amarelo-alaranjada. Tá bom? As crianças têm algumas peculiaridades que fazem ser suscetível a essa condição, que são crianças que têm uma imaturidade enzimática, ainda uma conversão, um metabolismo aí, como eu citei lá, a conversão vitamina A. Então, algumas vezes esses carotenoides são absorvidos e são acumulados mais. Além disso, a dieta da criança, que é muito rica em vegetais, e temos aí diversos vegetais que são ricos em carotenoides, né? Não só os vegetais amarelo-alaranjados, né? Como a cenoura, que eu citei, né? A abóbora, ou frutas como melão, manga, mas também vegetais verdes, como brócolis, o espinafre e couve, por exemplo, né? Então, diversos vegetais são ricos em carotenoides, no beta-caroteno, e a alimentação da criança no primeiro ano de vida, se a gente analisar, é rica nisso, é basicamente, né, vegetais, um pouco de proteína animal. Então, essas crianças vão ter uma ingestão aumentada, uma dieta rica em carotenos. E aí, por isso que vão ter esse excesso. Bem, aí surge aquela preocupação, principalmente nos casos quando começa a aumentar aquela intensidade da coloração. As mães começam a ficar preocupadas. E existe sim beta-carotenodermia. Beta-carotenodermia, esse nome grande, enorme, esse acúmulo, né, na pele, secundário a doenças como a diabetes, o hipotireoidismo, doenças hepáticas, podem causar esse acúmulo, podem levar uma pessoa que nem tem uma dieta tão rica assim em carotenos a acumular isso na pele, tá? Mas isso é raríssimo em criança. A maior causa em criança é a causa primária, a causa por ingestão, por excesso de ingestão de carotenos, desse pigmento através da dieta. Essa é a maior causa em crianças, tá? A criança, como eu citei, tem essa suscetibilidade aí, com essas características aí da dieta, da forma de preparo também, que influencia a preservação desse pigmento e absorção. Então, apesar disso, algumas famílias vão ficar preocupadas. E aí a gente fica numa dúvida, às vezes, se é uma icterícia ou não é. Ah, Daniel, meu bebê está muito amarelado. E aí surge, isso é uma icterícia, porque eu acho que ele está amarelado e às vezes chega a criança no consultório já com a dosagem de bilirrubina. Bem, dá para a gente diferenciar clinicamente se é uma icterícia ou uma beta-carotenodermia. A amarelidão da icterícia, aquela amarelo alaranjado da icterícia,
ela se dá também nas escleras, né, na parte branca do olho aqui, e na mucosa. Se você levantar debaixo da língua, né, dentro da língua da mucosa aqui, vai ficar bem amarelado, alaranjado. Ao contrário do amarelo alaranjado, a coloração do caroteno, que vai ficar mais restrito e intenso às palmas de mão e plantas de pé, e não nas escleras e mucosa, como eu citei. Tá? Isso aí é diferente. Mas na dúvida, vai ser solicitado a dosagem de bilirrubina e vai permitir então a diferenciação desse quadro. Bem, o fato é que, seguindo a regra, na imensa maioria das vezes, essa carotenodermia dada pela dieta, a orientação é tentar reduzir esses alimentos ricos, que algumas vezes é difícil, que a alimentação da criança fica mais restrita e rica nesses alimentos, mas a gente tenta reduzir, diminuir um pouco a exposição, que às vezes as crianças comem muito só determinado tipo de vegetal, muita cenoura, muita abóbora, né? Então a gente tenta modificar um pouco a dieta e não exige preocupação. É um quadro benigno, né? Limitado e que não vai causar dano à criança. Tá? Com a redução da dieta, essa intensidade da coloração vai diminuindo e tudo fica bem, tá? Nenhuma complicação. Na dúvida, né, em casos, se tivesse mais intenso, a gente pode fazer uma investigação laboratorial, né, e deixar a família mais tranquila, vendo que não há hipotireoidismo, não há diabetes, não há problemas hepáticos, e aí a gente fica mais tranquilo e segue a vida, a família começa a ficar mais tranquila com essa coloração aí, que às vezes chama a atenção até dos outros, mais dos outros que começam a falar, ela está amarelada, está alaranjada. Isso causa incômodo mais na família pela percepção dos outros do que às vezes pela própria família, que é orientada pelo pediatra. Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.